Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Para isto, basta passar no canto inferior direito do seu vídeo o mouse em cima de daltonvieira.com, o setinho aí do mouse, e na sequência vai aparecer a opção de se inscrever. Clica em se inscrever gratuitamente. Caso não apareça essa opção para você, tem outras opções aí, formas de se inscrever gratuitamente no canal e aproveitar ao máximo o conteúdo aqui do canal no YouTube Dalton Vieira Investe. Além disso, você pode receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão através aí do seu celular, do seu desktop. Para saber como acessar essas recomendações, como receber essas recomendações no seu celular, no seu desktop, em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então aqui para a análise. Nessa análise vou falar sobre Ibovespa, sobre futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BBAS3, CVCB3, ARZZ3, DTEX3, CIRI3, BTOW3 e ALSC3. Então são os ativos que eu vou abordar nessa videoanálise. Ibovespa, botando aqui no gráfico do Ibovespa no pregão de hoje, alta de 2,73%, está dentro do leilão de fechamento. Então o Ibov vindo com um fechamento muito forte para cima dessa região, que volta a ser um patamar para ser avaliado como suporte, uma região ali na faixa de 86.100 a 85.700. E aqui agora a zona de resistência que o Ibov vai apontando para chegar nesse nível, aqui na faixa dos 89.600 pontos, arredondando, 89.600 pontos até os 90.000 pontos, número redondo, zona de resistência para o Ibovespa. Então o Ibov vai vindo aqui para uma semana com alta ali superior a 3%, gráfico semanal aqui do lado, boa alta, não confirmou a formação, o candle ruim, né, da semana passada, não veio forte aqui para baixo de 84.030, a mínima dessa semana 84.071, ou seja, não deu sequência, não veio aqui para baixo. Então o Ibov agora fica ainda mantendo sua expectativa de passar a trabalhar acima dos 90.000 pontos. Então, boa sinalização, ou seja, enquanto não voltar para baixo desse nível aqui, expectativa maior, a probabilidade maior é de continuidade do movimento de subida para o índice Bovespa. Futuros mini índice bem no pregão de hoje, com alta aí já superior a 3%, gráfico de 60 minutos. Abriu com gap para cima daquela congestão, daquela zona de resistência e passou a gerar oportunidades de compra mais através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dentro desse contexto, como vai ficando mais afastado ali da média móvel exponencial de 13 períodos, até pegando aqui a questão do afastamento, de um afastamento grande daqui para a média móvel, abre-se a chance de se ter o que? Repique, correção, ou seja, um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço. Dentro desse contexto, se abrir subindo na segunda-feira, abre subindo ainda, depois que gerar alguma sinalização para baixo no gráfico de 30 ou de 60 minutos, perder a mínima da hora anterior, traz a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora, seja através dessas periodicidades, tentando pegar um movimento de baixa, ou através de um gráfico de 10 ou de 5 minutos, através de topo descendente ou pivô de baixa no 10 ou no G5. Então, essa seria a sinalização mais para se trabalhar na venda, observando aqui qual o ponto de resistência que se encontra agora, a região de ali em torno de 88.865, que é a região que está brigando aqui agora, e depois disso tem um patamar de resistência na faixa de 89.180. Acima dessa região, o outro nível de resistência para o índice, observe como essa região é uma região já importante de fundos anteriores, que é a região que está chegando, por isso que se gerar sinalização aqui de perda de mínima no G60 ou no G30, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, mais interessante para a ponta vendedora. E aí, logicamente, para a ponta compradora, mais interessante após ter algum tipo de correção no gráfico de 60 ou de 30 minutos. Próximo nível de resistência vai ficar lá por volta dos 89.800 e acima disso a região de 90.060 pontos. Vamos então aqui para o dólar no pregão de hoje, movimentação aqui para baixo, candle de baixa, fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, uma sinalização negativa para o dólar, porque observe onde é que o dólar bateu lá no gráfico semanal, na semana por enquanto o dólar apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,08%. Então, um candle de reversão chamado de estrela cadente e uma sinalização negativa, um fechamento aí para baixo da média. Depois de um candle que consegue romper ali umas resistências, fechar acima, não dá sequência e volta a fechar abaixo da mínima dele,
sinalização negativa apontando para ter algo mais para baixo no dólar, ou seja, está coerente, né? O índice apontando mais para cima, o dólar apontando para baixo. Dentro desse contexto, o que é que nós temos? Temos o dólar dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ou seja, o índice hoje foi muito mais interessante para as operações do que o dólar. O dólar ficou mais travado depois que gerou até uma boa operação dólar aqui para baixo, mas agora ficou mais travado. Nesse travado, significa o quê? O dólar gerou um movimento forte para baixo, chegou no suporte. E agora um movimento de correção, lá mais lateral, uma correção mais no tempo. Se abrir subindo, ficaria um pouco mais receoso para a ponta compradora, a não ser que passe a gerar compra, fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, para cima desse patamar aqui, para cima da região ali na faixa dos 3.755. Aí, ou seja, uma expectativa maior de voltar para cima da média móvel de 13 períodos e gerar fundo ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos acima desse patamar. Por outro lado, ficaria muito mais interessado em uma operação na ponta vendedora. Primeiro, por estar a favor do movimento de baixo no gráfico diário, que faz um fechamento mais negativo, a favor de uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos e a possibilidade justamente de perder essa região aqui de suporte. Enfim, abriu para baixo, vai ficar mais para se buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 de 5 minutos, abriu para cima, gerou sinalização para baixo, volta a ficar mais para baixo, a sinalização é perder a mínima do que no anterior no G60 ou no G30, fica muito mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo agora para as ações, a PETR4 no pregão de hoje, alta de 2,91%, brigando aqui para ver se fecha acima dessa região de resistência que eu citei na última análise, que era a região ali na faixa dos 25,68 a 25,92. Por enquanto, não está para esse fechamento. Deixa eu dar uma olhada aqui, não saiu do leilão ainda de fechamento. Então está em cima aqui desse fechamento. Então o papel ainda brigando para ver se consegue fechar acima dessa região. É um ativo para a gente avaliar com calma ali na segunda-feira, porque gerou um bom movimento para cima aqui no G60. E agora essa região aqui é uma região para funcionar como um patamar de suporte para a ação. Dependendo da lateralização ou da queda que ela apresentar aí na sequência fundo ascendente ou pivô de alta, já abre a possibilidade de se trabalhar em uma compra usando o gráfico de menor periodicidade na PETR4. Vale 3 no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,7%, também não saiu do seu leilão de fechamento, deve estar muito próximo de sair do leilão de fechamento, aqui em R$ 56,12. 56,12, tá para sair em 56,12 aqui, um pouquinho acima do valor que se encontra agora a Vale 3. Mas enfim, continuando aqui brigando com a média móvel exponencial de 3 períodos e favorecendo a possibilidade de se também buscar a compra mais pelo G60, dependendo da sinalização aqui para cima, aumentando a probabilidade de poder buscar um patamar de resistência aqui dessa região anterior, mais ali na casa dos 57,23 a 57,59. Então, possibilidade de entrada mais de curtíssimo prazo, que vou avaliar no início do próximo pregão. Depois disso, vamos falar aqui de BBAS3. Só para mencionar em relação primeiramente a Petro, na semana ela vai terminando com alta de 1,45%, com a formação de um candle de reversão chamado de martelo, e nessa formação de martelo, a superação da máxima dessa semana localizada em 26,04, que é a máxima de hoje, ela sinaliza um fundo ascendente no gráfico semanal a favor da tendência, aumentando a probabilidade de subir. Por isso eu menciono que seria interessante essa questão do G60 acontecer, algo que eu estou desenhando ali, que eu cheguei a desenhar agora há pouco. Depois disso vamos falar de Vale 3 aqui no semanal, né? Na Vale 3 no semanal, a ação fechando a semana com alta de 2,74%. Ainda vai conseguindo se manter acima da média. Fechou abaixo, agora volta a fechar acima. Da mesma forma que eu comentei ali no G60, falei da Petro, agora falei da Vale, é algo no mesmo formato. Superação da máxima dessa semana, que é de 56,35, que é a máxima de hoje, também abre espaço para a Vale se recuperar e buscar justamente a região de resistência aqui desse topo anterior, ou seja, para cima ali dos R$ 57,00. São dois topos importantes para ver se a ação volta a se configurar uma tendência de alta no gráfico diário dela. Por enquanto ainda não, com a tendência indefinida no curto prazo. Banco do Brasil, BBAS3, fechamento, é só verificar que você já fechou BBAS3, já fechou 43,09, praticamente na máxima do dia, máximo foi 43,10, bom fechamento da ação, fechou acima desse patamar, e como ela estava apontando ali para um possível fechamento acima justamente dessa região dos 42,76, eu recomendei compra desse papel. Então, passando os dados dessa recomendação de BBAS3, compra em 42,87, com stop em R$ 41,44, risco de 3,34%, alocando 15% do capital total,
objetivo em R$ 45,02 para BBAS3. Então, a compra foi executada nessa ação. Depois disso, CBCB3, lembrando, a tendência continua sendo de alta na BBAS3, ainda mais agora que ela tinha ameaçado um topo descendente e já reverteu para cima. CVCB3 também recomendação de compra, fechou aqui com alta de 3,5%. Ativo também mantido em tendência de alta, da mesma forma de BBAS3, veio para baixo e reverteu aqui para cima. Como também apontava com um fechamento um pouco mais aí para cima, recomendei a compra nesse papel. Compra recomendada em R$ 57,95, praticamente ali no valor que está tendo fechamento, colocando aqui mais para o lado. Então 58,01 ali o ponto de fechamento. O stop da operação 56,08, ou seja, para baixo da mínima do pregão de hoje, o mínimo de hoje 56,18. E isso traz um risco de 3,23%, alocando 15% do capital total e objetivo em R$ 60,76. Na sequência, Arezzo. Arezzo também recomendação de compra no decorrer do pregão, foi mais cedo essa recomendação de compra na Arezzo. Essa recomendação de compra baseada justamente, eu já tinha ficado de olho no papel na quarta-feira, na expectativa de pegar aqui um fechamento para cima da média, mas ela não fez isso. Aí ela abriu bem o pregão, fez aqui um bom movimento, e esse movimento, devido à consistência desse movimento, eu optei por fazer a entrada nesse papel. Então, essa recomendação de compra no meio do pregão foi ali na faixa dos R$ 46,96, com o stop em R$ 44,98 e o objetivo em R$ 49,93. O risco dessa operação, 4,22%, então alocando ali 12% do capital total nessa operação. O ativo fechou com alta de 7,27% neste pregão. Enfim, eu vejo um cenário favorável nesse papel, principalmente olhando para o gráfico mensal. Um movimento forte para baixo, ou seja, uma correção da tendência de alta. Uma boa sinalização de fundo no mês passado, trazendo a expectativa mais positiva aqui, ou seja, de estar trabalhando no movimento de subida do gráfico mensal, favorecendo mais operações na ponta compradora no gráfico diário, ou até mesmo no gráfico semanal. Depois disso, vamos falar de DTEX 3, recomendação também de compra no pregão de hoje. Essa aqui eu fiquei aguardando um pouco mais o desenrolar do pregão e recomendei agora. Eu já tinha comentado na live das 14h45, que se esse papel me interessaria mais a DTEX 3 para compra, aqui se viesse para gerar esse pivô de alta. Então, no decorrer desse, poderia ser no fechamento desse pregão, no decorrer desse pregão, ou principalmente na segunda-feira. Mas, como ela veio apontando para fazer isso já no pregão de hoje, eu optei já por antecipar essa entrada pelo G60, ou seja, no rompimento ali dos R$ 12,63. Então, essa recomendação de compra aconteceu em R$ 12,64, com stop em R$ 12,22. Isso trouxe um risco para a operação de 13,32%, alocando 12% do capital total, e objetivo na faixa de R$ 13,27 por essa ação. Ela fechou aí na máxima do dia, em 12,79, com alta de 3,65% DTEX. CIRI3, Cirela, a ação que a gente, agora falando das ações que a gente já tinha posição em aberto, né? Cirela, CIRI3, a gente tinha uma posição aberta, eu já reposicionei o stop objetivo dessa ação. Então, olhando aqui para CIRI3, na verdade, o objetivo que foi reposicionado mais para cima, porque tinha uma chance de poder bater no objetivo que era 14,45, e eu coloquei em R$ 14,60. Então, o objetivo reposicionado na faixa ali dos R$ 14,60. Fechou com boa alta, a compra que a gente fez já na quarta-feira, alta de 4,44%. Então, assim, nesse papel não deveria mais a gente sair perdendo dessa operação da CIRI3, tá? Lembrando da CIRI3, uma operação ali, uma entrada na faixa dos 13,59, então buscando ali os 14,45, mas o objetivo já reposicionado para a faixa dos R$ 14,40. Depois disso, vamos falar de BTOW3. BTOW3 fechou o pregão de hoje com alta de 1,46%. Ela se aproximou até do objetivo no pregão de hoje. O objetivo da BTOW3 está aqui em 35,96, foi a nossa primeira posição aqui no dia 12/11. Então está aqui na faixa dos R$ 35,96 a ação. Então ela chegou a 35,60, respeitou ali a zona de resistência. Então seguimos dentro da posição, aguardando aí a continuidade do movimento de subida desse papel. Então seguimos aí sem alteração nessa posição. Lembrando, o nosso stop já é um stop para não sair mais perdendo, abaixo ali dos 32,84, 32,83. Poderia subir um pouco mais esse stop, vou avaliar isso de perto na segunda-feira. A LSC3, ação que a gente também está comprado, essa ação com objetivo inicial em R$ 18,00, eu reposicionei esse objetivo mais para cima, fechamento muito bom do papel,
fechamento acima de um topo anterior, ótimo fechamento com alta de 3,16%, uma posição que a gente abriu no pregão passado, no pregão de quarta-feira, na superação ali dos 17,33, então a operação já está andando muito bem. Stop já reposicionado para esse papel abaixo da mínima do pregão de hoje, 17,35, ou seja, não sai mais perdendo desta operação. Então stop reposicionado e objetivo também reposicionado para essa ação em R$ 18,22. Então tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nessa operação da ALSC3. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.